Torcedor vascaíno segura essa porque o clima em São Januário tá fervendo? A começar por uma cena que mexeu com todo mundo, o abraço inesperado entre Fernando Diniz e Lloyd Augusto nos bastidores da partida contra o Operário. Depois de uma noite tensa marcada por vaias polêmicas e até choro, o técnico mostrou que, além de comandar o time, está tentando recuperar um jogador que, apesar das limitações emocionais, ainda pode render muito com a bola no pé. Lloyd foi flagrado nos bastidores, em um momento de reconciliação com o treinador que puxou ele para conversar e tentar acalmar os ânimos. E é isso que a torcida quer ver: alguém que, mesmo quando as coisas desandam, tenta reerguer o time e o grupo. E não para por aí, porque o Diniz está com uma verdadeira missão no Vasco. A comissão técnica já decidiu nada de punição pesada ao jogador. A ordem agora é focar na recuperação emocional e tática do atacante. Nos treinos, o angolano vem mostrando entrega e dedicação, mas ainda falta transformar isso em rendimento dentro das quatro linhas. A galera no elenco gosta dele, reconhece o esforço e isso já é meio caminho andado. O problema é que, com um salário na casa dos R$500 mil mensais, a cobrança vai ser cada vez maior. A pressão é gigante e o Fernando Diniz sabe que vai precisar trabalhar o psicológico do Lloyd para que ele consiga deslanchar de vez. E se você achou que o jogo contra o Operário já tinha dado assunto suficiente, se liga nessa: o Vasco usou uma estratégia das antigas, mas com uma eficiência impressionante. Sabe aquele pênalti decisivo que o Operário perdeu? Pois é, teve confusão, teve provocação e teve planejamento por trás. A parada foi armada nos mínimos detalhes para desestabilizar o adversário. Quem liderou tudo foi Paulo Vitor, que, junto com outros jogadores, criou o caos no momento exato em que o batedor do Operário segurava a bola a poucos passos da marca da Cal. Isso atrasou a batida, aumentou a tensão e o resultado: todo mundo viu o pênalti perdido e Vasco classificado. Os próprios jogadores admitiram depois que foi tudo pensado. Estratégia emocional, jogo psicológico. E deu certo! Aliás, depois do jogo, ainda teve provocação de volta. O Operário tentou tirar onda quando o PH perdeu a cobrança, mas não esperavam que a resposta viria com classe. Ou melhor, com deboche mesmo. A rivalidade ficou ainda mais acirrada e, convenhamos, é disso que o torcedor gosta. Futebol raiz com emoção do começo ao fim e com o Vasco mostrando que também sabe jogar fora das quatro linhas quando é preciso. E olha só quem apareceu em São Januário nessa mesma noite: Alexandre Pato. Isso mesmo, o atacante que não tem ligação direta com o clube estava nas tribunas vendo tudo de perto. E aí, superstição ou coincidência? Porque a última vez que o Pato foi visto em um jogo do Vasco na Copa do Brasil foi em 2011, ano em que o Gigante da Colina levantou o troféu. Será que vem título aí? A torcida já começa a sonhar, e com razão. Mas vamos falar de coração cruz maltino de verdade. Bruno Guimarães, direto da Inglaterra, comentou a postagem de Léo Jardim depois da classificação. E não foi só um comentário qualquer, não. Foi um craque, seguido de um coração e da Cruz de Malta. Isso vindo de um jogador de seleção brasileira titular absoluto do Newcastle não é pouca coisa. Bruno nunca escondeu sua paixão pelo Vasco, já disse que torce desde moleque, que tem o sonho de realizar o desejo do pai de vê-lo com a camisa do clube. E mesmo tentando esfriar esse amor com discursos de gratidão ao Atlético Paranaense A, verdade é que o sangue vascaíno dele ferve mesmo é quando o Vasco entra em campo. E aproveitando esse embalo, tem mais uma bomba para animar a torcida. O Richarlison, outro nome de peso do futebol mundial, também tá com o Vasco no coração. E a conexão agora é ainda mais próxima. O primo do Richarlison, Lucas Andrade, é o atual goleiro titular da equipe sub-17 do Vasco. Com 16 anos e muito talento, o garoto já se destacou pela habilidade com os pés e pela segurança embaixo da trave. É vascaíno na veia, assim como o primo famoso. Richarlison, inclusive, já declarou publicamente que acompanha todos os jogos do Vasco, mesmo quando precisa assistir de madrugada por causa do fuso horário com a Inglaterra. Na temporada passada, o clube chegou até a sondar o atacante, tentando tocar o coração dele para voltar ao Brasil.
Não teve acerto, porque ele ainda tem contrato com o Tottenham até 2027, mas só o fato de ter rolado essa conversa já mostra que o sonho existe. E se hoje não deu, quem sabe em breve? Então segura essa, o Vasco tá se movimentando nos bastidores, nas categorias de base e até no emocional dos seus atletas. O clima é de reconstrução, de amadurecimento, de voltar a ser gigante, seja com Diniz recuperando jogadores com ídolos declarando amor ao clube, ou com estratégias ousadas para seguir vivo nas competições, o que importa é que o gigante da colina está acordando, e com fome de vitória. E se a gente continuar falando sobre o futuro do Vasco, não tem como deixar de destacar a base do clube, que mais uma vez começa a mostrar sinais de que está voltando a ser formadora de talentos de respeito. A chegada do goleiro Lucas Andrade, por exemplo, não é só mais um nome nas categorias inferiores, é um símbolo de esperança, uma lembrança de que o clube tem DNA revelador, que tem história com grandes nomes que saíram de baixo e explodiram no cenário nacional e internacional, e o fato de ele ser primo do Richarlison já cria um vínculo emocional fortíssimo. É aquele tipo de história que faz o torcedor sonhar com um futuro em que um pode ser o paredão da base e o outro, quem sabe lá na frente, o atacante matador do time principal. É uma conexão familiar e emocional que pode virar um reforço técnico de peso. E não dá pra ignorar o carinho que o Richarlison tem pelo Vasco. O cara acompanha, comenta, sofre junto e mesmo com a camisa do Tottenham, o coração dele continua em São Januário. Falando em emoção, o Vasco hoje vive um dos momentos mais intensos dos últimos tempos. Não só pelas classificações apertadas ou pelos jogos eletrizantes, mas pelo que está se construindo nos bastidores. Fernando Diniz, por mais contestado que seja em certos momentos, conseguiu algo raro no futebol brasileiro: unir o grupo. Você vê pelos depoimentos dos jogadores, pelos gestos nos bastidores, pelas falas sinceras em entrevistas, a confiança que o elenco demonstra no treinador é coisa de outro mundo. E isso faz toda a diferença. Não é só tática, é mentalidade, é cultura, é identidade. E o Diniz está aos poucos implantando isso dentro de um clube que há anos vinha sendo marcado por trocas constantes, brigas internas e falta de rumo. E esse rumo começa a se desenhar com personagens que aos poucos vão se destacando. Nomes como Paulinho Veretout, Galdames Léo. E claro, o paredão Léo Jardim, que foi o grande herói da última classificação. O que ele fez contra o Operário foi de arrepiar. Além das defesas em momentos cruciais, teve a presença emocional, o comando da área, a segurança que ele transmite para os companheiros. Não é à toa que o cara virou símbolo dentro do elenco. E o reconhecimento não veio só da torcida, mas também de quem entende de bola, como o próprio Bruno Guimarães. Um elogio vindo de um jogador de Premier League de seleção com moral em todo lugar tem um peso enorme. É como se o Vasco estivesse voltando a ser respeitado, observado, desejado. E não dá para deixar de mencionar o ambiente de São Januário, que tem sido um verdadeiro caldeirão. A pressão da arquibancada, os gritos, a atmosfera, tudo isso faz parte dessa nova cara do Vasco. O torcedor voltou a acreditar, voltou a sonhar. Mesmo nas dificuldades, mesmo com atuações irregulares, a galera comparece, empurra, vibra. Contra o Operário era nítido o quanto a torcida estava conectada com o time. Parecia que a arquibancada e o gramado respiravam juntos. Quando o time precisava de fôlego, era ali no canto das arquibancadas que ele buscava força. E essa conexão tem nome paixão. Uma paixão que nunca morreu, mas que agora está renascendo com uma intensidade absurda. Agora é importante também falar sobre a postura do time dentro de campo. O Vasco, que antes era uma equipe frágil emocionalmente, que se desmontava com facilidade hoje, demonstra resistência. Aquela confusão na hora dos pênaltis, por exemplo, foi algo de um time malandro experiente. Sabia que precisava desestabilizar o adversário e foi lá fez. Não passou do ponto, mas também não ficou passivo. E isso mostra maturidade. O elenco entendeu o que é jogar com a camisa do Vasco, entendeu o peso que ela tem. Não dá para entrar em campo só com vontade. Tem que ter inteligência, tem que ter sangue nos olhos, tem que saber jogar com e sem a bola, com e sem a torcida. E é isso que a gente começa a ver um grupo que está aprendendo a ser Vasco da Gama. E o trabalho fora de campo também começa a surtir efeito.
A gestão vem organizando os bastidores, fortalecendo as categorias de base, aproximando o clube de ídolos e de referências importantes. Você vê Bruno Guimarães e Richarlison comentando, interagindo, acompanhando. Não é coincidência. Isso é reflexo de um clube que volta a ser grande, não só em campo, mas também na percepção. E quando jogadores desse nível demonstram carinho, interesse e até disposição para no futuro vestir essa camisa, o recado é claro, o Vasco voltou a ser desejado. Não é mais aquele clube que os atletas evitavam por medo de confusão de salários atrasados de crise eterna. É um clube que se reconstrói, que mesmo com tropeços demonstra querer dar a volta por cima. E ainda tem mais. O nome de Bruno Guimarães, por exemplo, pode não estar em pauta para uma contratação imediata, mas só o fato dele dizer publicamente que sonha em realizar o desejo do pai de vê-lo no Vasco já é um afago gigante no coração do torcedor. É, como se a gente visse lá na frente uma nova geração de grandes nomes voltando para casa. E o mesmo vale para o Richarlison, que já foi sondado e mesmo sem acerto demonstrou respeito e carinho. São sementes sendo plantadas hoje que podem florescer em breve? Então, se você é vascaíno de verdade, segura essa maré boa? Claro, o caminho ainda é longo. Tem muito a corrigir, muito a evoluir, principalmente na parte ofensiva do time. O Vasco precisa ser mais letal, mais criativo, mas o alicerce está sendo construído. E quando a base é sólida, o resto vai sendo ajeitado. Tem técnico com moral, torcida, engajada, nomes de peso observando de fora e uma molecada que começa a ganhar espaço com personalidade. A atmosfera é de transformação. E transformação não acontece do dia para a noite. Leva tempo, exige paciência, mas principalmente exige fé. E nisso, meu amigo, o torcedor vascaíno é especialista. Porque pode passar o tempo que for, pode mudar o elenco, a comissão técnica, os dirigentes, mas uma coisa nunca muda: o amor incondicional pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E se alguém ainda tinha dúvidas de que esse amor transcende fronteiras, o que dizer de dois craques vivendo na Europa, acompanhando cada jogo, cada drama, cada vitória como se estivessem ali no meio da galera? Isso é Vasco. Isso é alma. Isso é identidade. E é isso que mais do que qualquer outra coisa mostra que o gigante da colina tá vivo, tá pulsando e tá pronto para voltar a brigar lá em cima. Então o torcedor continua acreditando, continua empurrando, porque a história tá sendo escrita. E como sempre foi com o Vasco, é na raça, é na emoção e é na base da paixão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O mundo do futebol carioca pode estar prestes a viver uma grande reviravolta. Nos bastidores, um rumor vem ganhando força. O Flamengo estaria próximo de rescindir o contrato com o atacante Bruno Henrique, um dos nomes de destaque do clube nos muitos últimos anos. A notícia surpreende, já que Bruno Henrique sempre foi peça importante no elenco rubro-negro, contribuindo decisivamente em conquistas recentes e mantendo uma regularidade que o tornou querido pela torcida. No entanto, questões internas e decisões da diretoria podem estar levando o Flamengo a abrir mão do atleta. E o destino mais provável seria uma transferência para o Vasco da Gama, rival histórico na cidade do Rio de Janeiro. Bruno Henrique, conhecido por sua velocidade, habilidade e capacidade de decisão em momentos cruciais, foi peça-chave na era recente de sucesso do Flamengo, participando ativamente de títulos como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o clube vem passando por um processo de reformulação e ajuste financeiro, o que pode ter pesado na decisão de encerrar o vínculo com o jogador. A possibilidade de rescisão abre espaço para negociações com outras equipes, e o Vasco da Gama, que busca reforçar seu elenco para brigar por melhores posições no campeonato nacional, surge como um candidato interessado em aproveitar essa oportunidade. A chegada de Bruno Henrique ao Vasco causaria um impacto significativo no futebol carioca. Além do talento evidente do atacante, a transferência entre dois clubes tão tradicionais da cidade mexe com a rivalidade local, reacendendo debates entre torcedores e jornalistas. Para o Vasco, seria uma aquisição importante, reforçando o setor ofensivo e trazendo experiência de quem já atuou em grandes competições e sob forte pressão. Por outro lado, para o Flamengo,
A saída do jogador representa uma mudança importante, exigindo que a equipe encontre novas alternativas para manter o nível competitivo. É importante destacar que até o momento não há confirmação oficial, nem por parte do Flamengo nem do Vasco da Gama, sobre o desfecho dessa negociação, o que mantém o assunto no campo dos rumores. Ainda assim, a movimentação tem movimentado as redes sociais e as rodas de conversa entre fãs do futebol carioca. A situação do contrato de Bruno Henrique, seus termos e possíveis valores para uma rescisão ou transferência são pontos que permanecem em sigilo, mas que certamente serão alvo de especulação até uma definição concreta. Caso a negociação se concretize, será interessante acompanhar como Bruno Henrique se adaptará ao novo clube e como a torcida vascaína receberá um jogador vindo diretamente do maior rival. Além disso, fica o questionamento sobre o futuro do Flamengo no mercado, da bola e as estratégias adotadas para substituir um atleta de tanta relevância. No cenário atual do futebol brasileiro, marcado por fortes oscilações econômicas e necessidade de ajustes financeiros, situações como essa mostram como a dinâmica entre clubes pode mudar rapidamente. Em resumo, a possível rescisão do contrato de Bruno Henrique com o Flamengo e sua chegada ao Vasco da Gama, embora ainda não confirmada, promete movimentar o futebol do Rio de Janeiro nos próximos dias. Torcedores, dirigentes e imprensa estarão atentos aos desdobramentos, esperando por um desfecho que poderá mexer diretamente com o equilíbrio da rivalidade local e com as campanhas dos dois clubes nas competições nacionais. Enquanto isso, o nome de Bruno Henrique segue em evidência, provando que no futebol nada é estático e que as surpresas podem surgir a qualquer momento. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.